Bom dia, você que me assiste. Temos uma palavra de Deus para você nesta manhã, mas primeiro quero orar com você. Ore comigo assim. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por este momento, obrigado pela noite que o Senhor nos deu e obrigado por este dia que nos propõe muitas alegrias, muita graça e muita paz do Senhor. Que o Senhor nos ensine a viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Assim oramos, porque assim cremos que há poder no nome de Jesus, quando clamamos ao Senhor no nome dele e no nome deste Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Temos uma palavra de Deus, como eu disse, e o título dela é Deus me ouve na angústia e me livra. Não importa o que você esteja passando, busque a Deus. Busque ser justo diante de Deus, busque ser justificado pelo poder do nome de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário, e Deus te ouvirá. Deus ouve a oração de um justo, é promessa da palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia então, que é uma sequência do que estamos ensinando no livro de Gênesis, e hoje felizmente estamos no capítulo 19. E vamos ler assim o versículo 1 e o versículo 3. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 3 diz: Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Percebemos que então, no final do versículo do capítulo 18, depois que Deus revela a Abraão o que iria acontecer com essa cidade de Sodoma, de Gomorra, e de mais duas outras cidades, porque o total eram 5, mas Deus acaba livrando uma delas. Percebemos então que Deus volta à sua glória, como dissemos, Abraão volta à sua casa e os anjos, então, os dois homens, os anjos em forma de homem, descem a Sodoma. Ali estava Ló sentado à porta da cidade no entardecer, no final do dia. Você talvez não tenha pensado por que Ló estava ali. Talvez fosse providência de Deus ele estar ali naquele momento. Também era costume de Ló sentar-se à porta de Sodoma. Ele tinha prazer em sentar ali porque dali também ele via as campinas, ele via os que chegavam e os que saíam. Mas neste exato momento havia uma razão muito especial. Em Gênesis capítulo 13 diz que, capítulo 13, versículo 13 diz que quando Ló escolheu as campinas do Jordão, ali estava Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ali parecia o paraíso feito por Deus, um jardim feito pela mão de Deus. Então, por isso Ló escolheu ali. Mas a Bíblia diz já ali que os homens de Sodoma eram maus, eram perversos, E Ló não olhou para isso, ele não conhecia essa parte dos homens de Sodoma. Depois nós falamos também de uma guerra que tomou, aquelas 5 cidades, Eram 5 reis que governavam ali, perderam a guerra para 4 reis que foram cruéis e foram ali, saquearam tudo, e inclusive levaram Ló e suas riquezas. E Abraão foi lá com seus 3 amigos, com seus 318 homens, e ganharam a guerra desses 4 reis, e então voltou todos os bens para Ló e para Sodoma e Gomorra e para as cidades ali. Abraão, então, mesmo não sendo um guerreiro, guerreou e ganhou essa guerra porque Deus era com eles. E está na Bíblia que Deus é quem entregou os inimigos de Sodoma, de Gomorra e das outras cidades nas mãos de Abraão. E Abraão os venceu. Glória a Deus por isso. Porém, algo muito lindo, maravilhoso que aconteceu é que Abraão teve essa visita lá dos anjos, e de Deus com os 2 anjos.
E Deus então revela ali o que estava acontecendo e disse: eu vou tomar nota de perto. Mas o que chegou a Deus é o que talvez não tenha sido ensinado a você, era que a crueldade depois da guerra, depois que Deus os abençoou, ela cresceu demais. Ela chegou de maneira sobrenatural e um pecado abominável começou-se a existir naquela cidade de forma tão alavancada que já tomava todos os homens da cidade, todos os jovens da cidade, do sexo masculino, tomavam. Só que aquela guerra trouxe um sentimento ruim para aqueles homens. Eles passaram, então, a menosprezar, a humilhar os pobres e os necessitados. E a sua abundância, em Ezequiel, capítulo 16, do versículo 48 ao 50, está dizendo exatamente isso. A abundância daquela cidade, a abundância de pão, fez com que eles se tornassem arrogantes, soberbos, e chegassem a pensar que eram deuses, que eles podiam punir as pessoas e escolher que tipo de punição que faria. E nós falamos ontem que falaríamos de um pecado terrível entre outros pecados. Entre o pecado da arrogância, o pecado do desprezo, que nós também cometemos às vezes, o pecado, de não estender a nossa mão ao necessitado, de humilhar o pobre, mesmo sendo nós pobres, nós gostamos de humilhar mais ainda o pobre, que é mais pobre do que nós, que é mais necessitado do que nós gostamos de humilhar, e isso é pecado diante de Deus. Mas tem um pecado que veio além destes pecados aí, que era o pecado da humilhação sexual. E que pecado era esse? Os homens se lançaram tantos prazeres, porque ali estavam em abundância e fartura de pão, estavam morando, vivendo num lugar que era como se fosse o paraíso de Deus. O jardim que Deus fez, ali parecia Sodoma e Gomorra. E os homens, então, na sua arrogância, deixaram que a soberba tomasse o coração deles e começaram, então, os visitantes que chegavam do sexo masculino, eles o humilhavam, fazendo com que ele cedesse a eles de maneira sexual, tendo relação anal com esses homens, e isso às vezes acontecia até à luz do dia. Eles tinham prazer em fazer isso à luz do dia, para provar que visitantes ali não eram bem-vindos, porque foram os visitantes que saquearam aquela cidade, foram as pessoas de fora que saquearam aquela cidade, que tomaram e humilharam e levaram aquela cidade cativa. Então agora eles tinham desprezo pelos visitantes. E então os que chegavam, eles, principalmente do sexo masculino, e não importava se fossem mulheres também, eles queriam manter relação anal, porque a relação anal é humilhante, é abominável, e eles levavam este povo que visitava a abominação. Só que isso, eles começaram a terem prazer nisso, e isso virou prática na cidade. Além de humilhar os outros, começaram a praticar entre eles mesmos, entre os homens da cidade. E então, eu imagino que dor terrível, moral talvez, para aquelas mulheres que ainda se conservavam a família, em ver certa abominação no meio delas. Aquelas famílias que tinham seus filhos jovens sendo usados pelos mais velhos, os mais velhos usando os mais jovens, e etc., e deixando ser usados por ele, aquilo cheirou mal às narinas de Deus, e foi tão abominável isso, que Deus mandou os seus anjos. Mandou os seus anjos porque, pelo menos aos seus anjos, indo ali, vendo de perto, seriam talvez respeitados, mas mesmo assim, eles não foram respeitados. E Ló, então, insistiu para que eles entrassem na casa dele e ficassem ali. E preste atenção que Ló disse o seguinte: venham para minha casa. Se você for ler o capítulo completo, você vai ver isso. Venham para minha casa, passem a noite ali e saiam de madrugada. Ele diz isso. Vocês vão lavar os pés e de madrugada vocês seguem o percurso de vocês. O que Ló estava pretendendo? A cidade não respeita ninguém, os homens não respeitam ninguém. Eles são cruéis e eu, por todo esse tempo, eu tenho repreendido a eles, eu tenho jogado na cara deles os seus pecados, mas eles não aceitam isso. Então eu vou proteger
esses homens aqui que eu vejo que são diferentes dos demais, esses homens têm algo diferente. Talvez Ló tenha percebido neles ar de santidade, né? E mesmo não sabendo que eram anjos, ele viu como homens, ele falou: eu vou recolhê-los na minha casa e vou tentar salvar a vida e a vergonha que poderão passar estes dois. E então ele insistiu tanto, porque os homens disseram: não, nós vamos passar na praça, né? E Ló consigo mesmo diz: eles na praça serão estuprados, abusados, humilhados e talvez até mortos pelos homens dessa cidade. Eu não vou deixar isso acontecer. Vamos para minha casa. E de madrugada vocês saem. E os homens, então, por insistência dele, foram. Mas só que eles comeram, ali ele fez um banquete muito grande para ele. Era a alegria de Ló estar protegendo esses homens, porque Ló era justo. E o que acontece? O povo da cidade, os homens, fica sabendo, não sei como, né? Eles ficaram sabendo, se viram os homens entrando ali, ou se as filhas de Ló saíram para encontrar com seus namorados e disseram a eles que ali tinha duas visitas, talvez elas foram inconsequentes, ou a esposa de Ló contou para o vizinho, não sabemos como, mas eles descobriram e foram ali para tomar aqueles homens à força de Ló. E estando ali, o que acontece? Eles começaram então a perseguir, a bater na porta, a gritar: traz esses homens para fora, que nós queremos ter relações anais com eles, queremos ter relação sexual com eles, queremos conhecê-los intimamente, ou em outras palavras, queremos humilhá-los publicamente dentro da nossa cidade. Aqui não passa um que nós não humilhamos, aqui não passa um visitante que nós não o conhecemos sexualmente e tiramos muita relação íntima com eles. Que loucura daqueles homens. Só que Ló então sai de dentro da casa, fecha a porta atrás de si e diz: varões, irmãos, eu tenho duas filhas virgens que nunca conheceram homem sexualmente. Eu entrego as minhas filhas a vocês e vocês fazem com elas o que quiser. Fazem sexo anal, faz sexo oral, faz o sexo que vocês quiserem, humilhe-as. Mas não toque nesses homens, eles estão debaixo do meu teto, eu sou o protetor deles. E então eles começam agora a humilhar a Ló e dizendo: você ficou isento dos nossos ataques, mas você tem se levantado aqui como juiz entre nós, julgando a nossa causa, nos repreendendo daquele que mais gostamos. Você não vai escapar dessa, ou você nos entrega, ou vai morrer você vai ser humilhado e você vai ver o que podemos fazer. Homens do diabo, homens totalmente tomado por demônios. Mas só que aqueles dois homens que estavam ali, abre a porta, mete a mão, arranca Ló, porque eles arremessaram para pegar Ló, e então, e para arrombar a porta, e eles puxam Ló para dentro e diz: tenha pressa e vamos sair desta cidade, saia rápido dessa cidade, porque nós vamos destruir. Deus nos mandou para destruir, e o fato que chegou aos ouvidos de Deus é verdadeiro. Esses homens são perversos, cruéis, e nós vamos destruir estas cidades. O que aconteceu foi que eles disseram: saia com pressa, mas lá fora os homens tentando arrombar a porta, aqueles anjos feriram todos os homens que estavam ali, que eram todos os homens da cidade, jovens e mais velhos, feriram de cegueira e eles não puderam encontrar a porta. E então nós percebemos aqui o livramento de Ló, e Ló então sai daquela cidade. Esse é o assunto que nós seguiremos amanhã, mas como título da mensagem: Deus me ouve na angústia e me livra. Ló já estava ali angustiado por muito tempo, vendo o pecado daqueles homens, tentando falar com eles por muito tempo. Por isso que Abraão falou lá com Deus: se possível estiver 10 justos ali, como eu preguei ontem, será que Ló não conseguiu desses homens 10? Ló não conseguiu nenhum deles, nem os genros dele, né? Os que estavam desposados com as suas filhas. Ele não conseguiu nenhum deles, porque eles amavam a perversidade. Mas o justo Ló, que não aceitou aquela situação, Deus ouviu o clamor dele, Deus o ouviu na angústia e Deus o livrou, porque Abraão, o seu tio, estava preocupado com o fim deveria ter Ló, com que fim seria o final de vida de Ló, mas Deus prometeu
e o livrou, né? Porque ele era justo e Deus promete livrar você na angústia, se você puder e fazer o seu melhor para buscar a Deus. Ló ali ofereceu o mais precioso que ele tinha, que eram as duas filhas, né? E as duas filhas não viviam uma vida justa, talvez, mas o justo Ló pôde sair dali com a sua esposa e com as suas duas filhas, e você verá mais tarde o que aconteceu com a esposa e com as filhas, porque essas três, infelizmente, tinham sementes da perversidade de Sodoma e das cidades vizinhas. E quando você vai ver em Ezequiel, você percebe que Sodoma era como se fosse a mãe das outras cidades, né? Como se ela fosse irmã de Gomorra e mãe de mais 3 outras cidades ali. Por quê? Porque ela exercia um poderio grande sobre as outras, e o pecado dela também a alavancou para outras cidades, porque os homens amaram mais os prazeres sexuais do que a Deus. E não estamos vivendo isso nesses dias. Você liga a televisão, você sai pelas ruas, é nudez, é pouca vergonha, é relacionamento de homens com homens, de mulheres com mulheres, relacionamento de todos os tipos, e isto tem cheirado mal às narinas de Deus, e nós, os pastores, os pregadores, precisamos nos levantar, os crentes no Senhor Jesus, precisamos nos levantar contra isso e oferecer as nossas vidas a Deus, oferecer o mais precioso que temos a Deus e dizer: Senhor, eu não concordo com esta situação. O mundo jaz no maligno, mas eu estou aqui para dizer a todos que o Senhor salva, que o Senhor livra, que o Senhor cura e que o Senhor liberta. Basta o homem se jogar aos pés do Senhor e ele será salvo. Eu e você precisamos guardar esta palavra de Deus em nós, levar esta palavra avante e saber que mesmo no mundo perdido, Deus me ouve na angústia e me livra. Eu posso estar angustiado com o pecado desta geração perversa, mas Deus me ouvirá e me livrará no momento exato. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Siga comigo nas mensagens que Deus traz às nossas vidas, ainda nos meus pijamas, em solo brasileiro, buscando a Deus. Pastor Rico Martins, Deus te abençoe no nome de Jesus.